Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro Nós e a Bíblia, do André Daniel Heinke. Bom, meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você pode encontrar muitos resumos de literatura cristã, além de outros tipos de estudos bíblicos. Vamos lá para o resumo do livro. Esse livro André Daniel Heinke escreveu em 2023 e esse livro é o final de uma trilogia de livros que começou com Os Outros da Bíblia em 2019, depois Aqueles da Bíblia em 2021 e agora Nós e a Bíblia. Bom, esse livro também é dividido em 3 partes, o Nós e a Bíblia, e ele é dividido dessa maneira. No começo ele fala sobre a Bíblia, a hermenêutica e a identidade. A ideia dessa primeira parte do livro, que é também a mais complexa e que exige mais atenção na leitura, ele quer apresentar como a Bíblia é um livro cheio de narrativas atemporais que podem ser interpretadas em todas as culturas, em todas as eras, em todos os tempos. Esse livro é gigantesco em sua história, em seu entendimento, e como o ser humano é uma criação, um indivíduo que está muito ligado a símbolos, a narrativas, a liturgias. E qual é a ligação do ser humano com a leitura sagrada da Bíblia. É uma literatura complexa, ele usa de muitos autores filosóficos, sociólogos, para criar essa explicação. A segunda parte do livro, ele vai falar de Israel para a Bíblia e da Bíblia para Israel. Então, como Israel criou a Bíblia e como a Bíblia criou o moderno Estado de Israel. Para isso, ele começa contando a história do Israel bíblico, o Israel do Antigo Testamento principalmente, mas um pouco do Israel do Novo Testamento também. Depois, ele conta a história de como o judaísmo se desenvolveu, a partir da destruição de Jerusalém, no primeiro século depois de Cristo, até hoje. Como foram esses 2 anos de judaísmo, como a interpretação da Bíblia hebraica foi se desenvolvendo através da criação do Talmud, que é essa Bíblia poderíamos chamar numa versão cristã, uma Bíblia de estudos ou uma Bíblia comentada. Então o Talmud é o texto bíblico com a interpretação de diversos rabinos ao longo dos séculos. E como o moderno Estado de Israel foi criado e como essa ideia já surgiu desde o final do século XIX de se criar um Estado para os judeus, assim como os outros povos, principalmente os países da Europa, estavam criando estados e países para si, onde a cultura e a noção de indivíduo se misturavam, com elementos religiosos também. Aí na terceira parte do livro se chama da Bíblia para a Igreja e da Igreja para a Bíblia. Então, como a Igreja criou a Bíblia, como a Bíblia criou a Igreja. E aí ele faz semelhante à parte de Israel. Ele conta a história da Igreja nos tempos bíblicos, como ela foi desenvolvida e criada no Novo Testamento. Depois, como os pais da igreja e o desenvolvimento da igreja criou essa religião do cristianismo com suas diversas vertentes nesses 2000 anos, até hoje. E como a igreja, então, interpreta a Bíblia de uma maneira diferente do judaísmo, pois ela interpreta olhando através, da visão dos óculos, olhando a Bíblia, lendo a Bíblia através de Jesus Cristo como seu ponto central, tanto no Novo Testamento quanto o Velho Testamento. Bem no finalzinho, tem 2 partes bem interessantes no livro. Um é o último capítulo do livro, em que ele fala do Brasil, e como a igreja brasileira tem incorporado elementos do judaísmo dentro da sua prática cristã. Então, usando elementos como a menorá, o talit, o shofar, vários elementos religiosos judaicos, até as próprias festas judaicas, incorporando eles dentro da sua fé cristã. Algumas vezes de maneira bem boa e saudável, outras vezes de uma maneira já mística ou mítica, que aí já foge um pouco do seu princípio bíblico focado em Jesus. A conclusão no final do livro é um convite aos cristãos a um diálogo e a um relacionamento interreligioso com os judeus. É ver os judeus como pessoas, como indivíduos de hoje, do século XXI, e não como seres místicos de um passado bíblico. É olhar elas através do amor de Cristo e se relacionar com elas através daquilo que Jesus nos ensinou, do amor, da paz, da humildade.
e realmente conhecer e se relacionar com essas pessoas e não criar uma imagem na cabeça que eles são iguais àquelas histórias em quadrinhos que a gente conhece da Bíblia do passado e idealizar algo nas pessoas e no Estado de Israel baseado no passado sem agir em relação a eles de acordo com o amor bíblico e com o interesse que nós devemos ter como bons cidadãos do reino de Deus. Esse é o livro, o final da trilogia dele. Se você gostou e quer que esse vídeo alcance mais pessoas, então dá uma curtida no vídeo aqui. Escreve um comentário se você já leu o livro dele, algum desses 3 da trilogia. Me teria me interessado para saber qual deles mais interessou você, ou qual parte desse livro aqui você achou mais intrigante e mais interessante. E compartilhe esse vídeo adiante também. Muito obrigado por seu tempo, Deus te abençoe e até uma próxima.